Saiu o balanço da Nvidia e mais uma vez a ação surpreende até mesmo os analistas mais otimistas. No momento a ação sobe 9%, já valendo mais de $1000. O que esperar da empresa daqui pra frente? Fica até o final nesse vídeo junto comigo que você vai descobrir. Pois é, pessoal, mais um balanço da Nvidia e novamente temos fortes emoções. Sem enrolação, vamos direto para os números. Vamos começar com a receita. No primeiro trimestre, a receita da empresa atingiu 26 bilhões de dólares. É isso aí mesmo que você ouviu, 26 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais nos primeiros 3 meses do ano. Alta de 18% em relação ao trimestre anterior e pasmem, alta de 262% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. 262%. A receita quase quadruplicou. Quase 90% dessa receita veio dos data centers, que contabilizaram 22,6 bilhões de dólares, alta de 23% em relação ao trimestre anterior e 427% em relação ao ano anterior. A Nvidia ainda reportou um lucro por ação de $5,98, saltando 21% em relação ao último trimestre e 629% em relação ao primeiro tri do ano passado. A empresa ainda anunciou um desdobramento de ações na proporção de 1:10, valendo a partir do dia 7 de junho e um aumento de 150% nos dividendos. Pessoal, eu não tenho nem palavras para descrever o que eu penso quando eu vejo um balanço desses. É impressionante o ritmo de crescimento dessa empresa. Você abre o balanço, vê esses números, um crescimento de 2 dígitos no trimestre e um crescimento de 3 dígitos ano a ano, e você pode pensar que os números estão errados, porque não é possível. Se a Nvidia fosse uma small cap, que valesse ali alguns bilhões de dólares, mas a gente está falando de uma empresa que hoje possui um valor de mercado de 2,5 trilhões de dólares. É impressionante uma empresa desse tamanho crescer desse jeito. Isso porque na economia empresarial existe um conceito chamado Lei dos Grandes Números. Esse conceito explora a ideia de que à medida que uma empresa cresce, manter altas taxas de crescimento percentuais se torna mais difícil. Em outras palavras, uma empresa pequena pode facilmente dobrar a sua receita de 1 milhão para 2 milhões, enquanto que uma empresa grande teria mais dificuldade de dobrar uma receita de 100 bilhões para 200 bilhões. E isso se dá por vários fatores. Por exemplo, primeiro a gente tem a chamada saturação de mercado. Grandes empresas muitas vezes já capturaram ali uma grande fatia do seu mercado, limitando as suas oportunidades de crescimento. Aí a gente tem, em segundo lugar, as economias de escala e a chamada lei da diminuição de retornos marginais. As empresas grandes podem enfrentar retornos decrescentes à medida que se expandem, devido à complexidade organizacional, ineficiências, dificuldades em inovar rapidamente. Mas esse não parece ser o caso da Nvidia. A empresa vem desafiando essas leis da microeconomia. Isso porque a Nvidia está atuando num segmento específico cuja demanda é muito grande. Eu já falei várias vezes disso aqui no canal. Aliás, esse é o 5º ou 6º vídeo que eu faço sobre a Nvidia, onde eu explico isso. A empresa só vem prosperando dessa forma aí que a gente está vendo porque ela tá sozinha, sem nenhuma concorrência, fornecendo todos os chips para atender a demanda das grandes big techs como Microsoft, Google, Amazon e Meta para construir toda a infraestrutura de data centers onde vão rodar as inteligências artificiais. Essas big techs estão investindo de forma massiva em inteligência artificial e para tudo isso funcionar elas precisam de cada vez mais poder computacional. Entenda, antes de começar o boom das IAs, toda a infraestrutura de data centers era formada pelos chamados CPUs. Com a chegada das IAs, essa infraestrutura precisa ser substituída, precisa ser refeita. Isso consiste em trocar os CPUs pelos GPUs. A diferença entre esses dois chips está na capacidade de processamento, no poder computacional mesmo. Enquanto a CPU é um processador que executa tarefas mais simples, de forma sequencial, ou seja, uma a uma por vez, as GPUs possuem a capacidade de executar tarefas mais complexas simultaneamente. Então, enquanto a GPU está executando uma tarefa, já tem outra tarefa
sendo executada ao mesmo tempo. E toda a lógica por trás desses modelos de inteligência artificial que a gente vê por aí, como o ChatGPT e o Gemini, tá na capacidade de processar trilhões de operações por segundo. Então pensa comigo, toda a infraestrutura global está sendo reconstruída e uma única empresa está fornecendo os chips. E sinceramente, pessoal, eu não enxergo a demanda das Big Techs pelos chips diminuindo. Muito pelo contrário, na minha opinião, a gente está só no começo. As inteligências artificiais hoje ainda estão na fase embrionária. O grande potencial delas ainda está por vir nos próximos 10 a 15 anos e a evolução é exponencial. A gente pode estar diante da maior revolução tecnológica da história e a Nvidia está participando ativamente disso. Na nova corrida pelo ouro, ela está vendendo as PAs. Nessa analogia, o ouro são as IAs e as PAs são as GPUs. O mercado sabe de tudo isso e é por conta disso que a gente continua vendo os analistas revisando projeção por projeção de lucro da Nvidia para os próximos anos, revisando para cima. Se liga nesse gráfico que está na tela. A linha laranja é a previsão dos lucros da Nvidia no ano de 2025. A linha azul clara é a previsão dos lucros para 2026. Em rosa é a previsão para 2027, em verde para 2028, vermelho para 2029 e azul escuro para 2030, daqui a 6 anos. Veja como ao longo dos últimos balanços o mercado vem revisando as projeções cada vez mais para cima. Já é praticamente um consenso que esse crescimento da Nvidia deva continuar acontecendo. Existem riscos? Claro que sim. Eu vejo dois principais riscos para a empresa. Em primeiro lugar, risco de concorrência. Como eu já disse, hoje a Nvidia está sozinha no seu setor de atuação, absorvendo toda essa demanda das Big Techs e anos na frente das suas principais concorrentes, como a AMD e a Intel em termos de inovação. Mas e se a concorrência não viesse diretamente do setor de atuação da Nvidia? E se as próprias Big Techs, hoje clientes da Nvidia, começassem a desenvolver suas próprias GPUs? É um risco. O Google, por exemplo, está desenvolvendo as chamadas TPUs, que são as suas próprias unidades de processamento que ainda não superam as unidades de processamento da Nvidia. Para manter a sua posição de liderança, a Nvidia precisa continuar inovando, galera, oferecendo produtos competitivos e expandindo aí as suas parcerias estratégicas com outras empresas. E por incrível que pareça, é isso que ela vem fazendo. Recentemente a Nvidia anunciou o lançamento de um novo GPU, a sua inovação mais recente, a Blackwell, um chip que promete ser até 30 vezes mais poderoso para o treinamento dos modelos de IAs. E adivinhe só, a demanda foi tão grande que a empresa já anunciou que talvez não consiga atender todos os seus clientes. Já imaginou que problemão, hein? Você tem um monte de cliente desesperado pelos teus produtos, pagando qualquer preço por eles e você não consegue atender todos ao mesmo tempo porque a demanda é gigante. Problemão, hein, Nvidia? Vamos para o segundo risco, possível conflito em Taiwan. Se você tem ações da Nvidia, um conflito na região de Taiwan é seu maior pesadelo. Isso porque a Nvidia depende fortemente da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, também conhecida como TSMC, para fabricação dos seus chips. Diferentemente do que você possa pensar, a Nvidia não produz as suas GPUs. Ela cuida apenas da arquitetura, do desenho delas. Quem faz o trabalho pesado de fazer o projeto sair do papel e virar realidade é a TSMC, sediada lá em Taiwan. Qualquer conflito naquela região entre a China e os Estados Unidos poderia interromper ou atrasar a produção dos chips, afetando diretamente a Nvidia e outras diversas empresas do setor. Então tem que ficar atento a isso aí. Mas na minha humilde visão, eu acredito que o potencial de retorno a ser destravado aqui ainda é gigantesco para a Nvidia e compensa para o investidor correr todos esses riscos. Eu vejo muito espaço para a Nvidia crescer e eu acho que daqui para frente o mercado ainda vai continuar e muito revisando para cima as projeções da empresa. Eu acredito que a Nvidia de hoje, mesmo subindo tudo que ela já subiu aí nos últimos anos, é a Apple de 10 a 15 anos atrás. Quando a Apple anunciou o iPhone, ela revolucionou todo o segmento de tecnologia e a vida das pessoas. Hoje a gente tem hábitos que foram completamente inseridos em nossas vidas pela empresa. Mesmo que você não tenha um iPhone, você tem um celular smartphone e a Apple revolucionou a forma como a gente usa esses aparelhos. Com a Nvidia é a mesma coisa. Ela é essencial para se construir toda uma infraestrutura de data centers que vai mudar lá na frente completamente a maneira como a gente vive. Eu acredito nisso. Eu tenho ações da empresa na minha carteira de longo prazo lá do mercado americano já faz bastante tempo, com
mais de 280% de lucro. O meu sócio Heron, que vocês já conhecem, comprou a ação poucos meses antes de mim e já tem um lucro superior a 500%. A gente divulgou para todos os nossos assinantes do grupo de acompanhamento lá na plataforma e no app da Trade de Valor nossa tese de investimento na empresa com um relatório completo há muito tempo. Aliás, se você não conhece o nosso serviço, considere conhecer e se tornar nosso assinante. Eu vou estar deixando o link para você se inscrever aqui embaixo na descrição. Só antes da gente terminar esse vídeo, vamos rapidinho olhar o gráfico da Nvidia juntos. Bom, olhando o gráfico da Nvidia aqui, a gente consegue ver aquela tendência forte de alta clássica da análise técnica, clássica da análise gráfica, né? Todas as médias móveis apontadas para cima, formação de topos e fundos ascendentes. Inclusive, pessoal, lembram do último vídeo que eu fiz aqui falando sobre o papel? Pois é, o papel tava nessa região aqui, ó, rompendo a região de resistência em 508, 510 dólares, né? Desde então o papel já subiu aí seus 86%, né? Vídeo que tava aqui no canal há 5 meses que vocês estão assistindo aí, né? Foi um rompimento de retângulo em topo acompanhado de um volumaço. Aliás, a Nvidia tem uma liquidez do caramba, a gente tem aí 152 bilhões de dólares sendo transacionados semanalmente neste papel, tá? Essa era a média ali em janeiro, essa média só vem aumentando, hoje já tá quase em 172 bilhões de dólares transacionando semanalmente. O papel fez um rally desde então, se distanciou bastante das médias móveis, né? Chegou a subir ao todo 97%, e a gente viu um recuo agudo aqui no mês de abril, né? Finalzinho do mês de março, começo do mês de abril, vimos um recuo agudo, o papel do topo até o fundo chegou a cair 22%. E aqui, galera, nós recomendamos compra lá no grupo de acompanhamento, na superação da máxima desta semana. Foi um relatório enviado que deslocou o gatilho para cá, né? E a entrada se deu neste candle aqui, candle da semana 29 de abril. O papel tá dando 17% para os nossos assinantes. Hoje a gente vê um gap de fuga, o rompimento aqui da zona de resistência, que é o topo histórico. Outro rompimento, sim, muito parecido com o rompimento que a gente viu lá no início do ano e que pode desencadear mais um rally para a Nvidia, beleza? Na minha opinião, o papel consolidou, descansou tudo o que precisava descansar aqui e dependendo do fechamento dessa semana a gente pode esperar uma continuidade da alta, né? O stock split, o desdobramento das ações pode ser um trigger, né? Um gatilho aí relevante para a gente ter a continuidade dessa alta também. Claro que um movimento de pullback, um retorno para as médias facilitaria uma entrada no gráfico diário, você conseguiria entrar com uma melhor relação risco-retorno, tá? Mas a depender de como fechar essa semana, já teria uma entrada aí por rompimento de máximas históricas em Nvidia. Aí, pessoal, a gente não pode deixar de analisar também, deixa eu limpar os estudos aqui, o gráfico mensal da Nvidia, porque geralmente esses papéis que sobem muito, eles até podem estar bonitinhos ali no gráfico diário, no gráfico semanal, mas um operador inteligente vai olhar para todas as escalas do gráfico. E o que a gente vê? A gente vê a Nvidia no gráfico mensal, sim, um pouco afastada, um pouco esticada em relação às principais médias móveis, mas não é nada que comprometa que uma possível operação de compra no gráfico semanal ou no gráfico diário para swing trade. Tá? O papel acabou de ativar aqui a máxima do mês de abril. O mês de abril foi um mês de correção para a Nvidia, ela caiu pouco mais de 4% e deixou aqui uma espécie de barra ignorada, um padrão de continuidade de tendência de alta. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu me esforcei aqui para trazer um conteúdo de altíssima qualidade aqui para você, como eu sempre faço. Se você gostou, já deixa o like aqui embaixo, considere se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Por hoje eu fico por aqui, um grande e afetuoso abraço, até mais.